E aí, tigrada? Olha só, eu estou aqui no meu velho e querido banco. Por quê? Porque a Unisc é nossa. É, ela é muito nossa. E ficam fazendo coisas assim. Hoje eu bato um papo com esse que é um dos mais importantes quadrinistas e ilustradores do Brasil. Oh, muito obrigado pelo mais importante, mas eu acho que o que vai mais ficar na minha cabeça é que eu sou um ícone. Quer dizer, eu posso ser arrastado pra lixeira a qualquer momento. É uma piada de praça nossa, né, cara? Fala um pouco do teu trabalho para quem ainda não te conhece. Eu trabalho com uma coisa que as pessoas acham que não é trabalho. Eu sou um autor de história em quadrinhos. É com desenho, vendo arte. Às vezes as pessoas não acham que isso é uma profissão e que tem um mercado em muitos segmentos regulamentarizado. Eu trabalho com o mercado norte-americano, bastante com a DC Comics, mas eu trabalho com ambas, Marvel e DC Comics. Para quem não sabe, a DC Comics é a detentora dos direitos de Batman, Superman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Flash. E a Marvel Comics, muita gente está conhecendo hoje em função das adaptações de cinema dos Vingadores, Homem de Ferro, Thor, Capitão América. Dos originais, né? Esses que vocês vêem na banca aí é o traço do próprio HDR que está aqui do meu lado, olha só. As outras pessoas que sentaram com a gente aqui, normalmente a gente perguntava no final para elas falarem algo que vale a pena, escolhas que valem a pena, e normalmente elas terminavam dizendo que vale a pena fazer o que você gosta, né? Elas não estão erradas. Não estão nada erradas, só que é aquela história, todo mundo trabalha com aquele ideal, né? Ninguém quer ser infeliz numa profissão, né? Sim. Mas tu acho que é uma personificação disso porque tu inclusive dá palestras justamente com esse tema, né? Todas as áreas que trabalham com arte, com criação, ou com profissões que de certa forma parecem inatingíveis, elas esbarram às vezes com fatores que são desde do incentivo dentro do CN familiar até oportunidades profissionais mesmo. Eu já dei muito murro em ponta de faca, fui muito ingênuo de achar que eu ia conseguir publicar logo de início, que quando se trabalha com o que gosta, o perigo de você entrar numa zona de conforto é muito grande. Então não basta só se trabalhar com o que se gosta. Você tem que ter a responsabilidade. Se você desenha uma revista mensal, essas pessoas querem continuar vendo o seu trabalho com qualidade. Se você criou um personagem e as pessoas acompanham a história desse personagem, elas querem acompanhar até o final que você resolva dar para esse personagem. Que não está só no espectro de, vejam o que eu faço e beleza, manter o respeito com o fã, tem né? que manter o respeito com o fã. Tá, virasse bilionário, assim. Não, né? Tu ia continuar? A pergunta é essa. Talvez eu fizesse menos coisas sobre demanda para editoras. Tu ia dizer não com gosto para algumas coisas. Hoje em dia eu já sei dizer não. Antes eu dizia sim para todo o trabalho, toda a proposta. Talvez eu investisse mais nos meus projetos autorais e não tivesse tanto que intercalar os meus projetos autorais com os meus projetos comerciais. Que muitas vezes não é a quantidade que conta, mas a qualidade. Agora essa qualidade ela também não precisa ser hermética, não precisa ser um quadrinho autoral e o meu quadrinho autoral não atingiu um número de pessoas que poderia ser considerado um quadrinho comercial, por exemplo. Eu não vivo de luxo, cara. Sabe, se eu quisesse nadar em dinheiro, eu não fazia quadrinhos. Eu queria que tu abrisse o coração e fosse o mais sincero possível para dizer como é que tu vê a inserção da cultura pop, no caso da tua especialidade, que é quadrinhos, dentro desse âmbito universitário, assim. Muita gente ainda não consegue achar alguma utilidade prática ou algum conteúdo em cultura pop, acha que é perda de tempo, acha que entretenimento fica de um lado, conhecimento fica do outro, são duas coisas que não se misturam. Eu tenho um recado para essas pessoas. Vocês não vão ficar fora por muito tempo. Não tem como fugir disso. Já é uma realidade, uma realidade tátil. E quando tu pega uma mídia como os quadrinhos, que interage com tantas outras como o cinema, com os jogos, e é uma ferramenta educacional, não fomentar a pesquisa desse tipo de linguagem é perder o trem-bala que tá ocorrendo nesse momento. Tem o teu super-herói preferido? Sempre tem essa pergunta, né, velho? Eu diria que tem personagens que eu acho que o conceito deles é muito bom, assim como eu acho que tem personagens que, em determinadas fases, mesmo sendo um conceito ruim, foram feitas boas histórias, né? Vai ser muito difícil escolher um e ranquear. Quer dizer, só enrolou e não respondeu a minha pergunta. Da Marvel, eu gosto bastante do Demolidor, eu gosto bastante do Homem-Aranha e do Surfista Prateado. O Demolidor, porque ele é um personagem que trabalha uma dualidade religiosa e moral. O Homem-Aranha, porque ele tem o conceito do sidekick, né, do parceiro juvenil e do protagonista num personagem só. E do Surfista Prateado, porque o material que foi feito pelo Stan Lee, John Buscema, ele tem um cunho filosófico e de discussão de questões mais profundas, muito interessante. Quem já leu Parábola, escrito pelo Stan Lee e ilustrado pelo Moebius,
sabe muito bem o que eu estou falando. E da DC é a Trindade, sabe? Eu gosto muito do Superman. Quando eu tive o Superman em minhas mãos para desenhar, né? Que eu desenhei o título durante 2 anos, cara, foi um sonho virando realidade, assim. O Batman, que ele é um objeto de estudo muito interessante se tu for pensar sobre a superação do indivíduo, né? Porque ele é um ser comum que superou todos os limites. E no caso da Mulher Maravilha, porque ela foi uma criação dentro de um estudo psicológico, justamente sobre questões sociais, questões sexuais também, né? Ela como objeto de estudo é muito interessante você perceber na época que ela foi lançada, né, que tu tinha a questão da mulher entrando no mercado de trabalho, no período da Segunda Guerra, né, que os homens estavam no front. Então, como objetos de estudo, esses personagens eles são bem interessantes. A importância dos Digimon na tua vida pessoal. Tem gente que não sabe disso. Então tem muita gente que fica assim, Daniel, você deve ter até vergonha de quando você desenhou Digimon, agora você tá aí fazendo os personagens da Marvel, da DC. Eu falo, não, cara, foi uma época muito importante na minha vida, principalmente porque eu pude passar por um momento muito difícil com a minha mãe e salvar ela. Ela venceu uma batalha contra o câncer, justamente eu pude ter o retorno do meu trabalho e poder oferecer isso pra ela. Se nós estivesse no arquivo confidencial do Faustão, provavelmente teria algum personagem do Digimon falando contigo. Eles iam botar a Angélica cantando. Sempre tem gente dizendo que quadrinhos é coisa pra criança, né? Vamos fazer quadrinhos, de repente material mais voltado pro público infantil, né? Já direcionando a mídia quadrinhos como se fosse algo diretamente relacionado com crianças, né? Isso tem mudado bastante hoje em dia com o trabalho de um sujeito que tem uma visão bem além, que é o Sidney Guzman. Fez com que a Maurício de Souza Produções olhasse os outros segmentos de quadrinhos, outros públicos com faixas etárias diferentes e se reinventasse. Já começando com a Turma da Mônica Jovem, que tem aquela abordagem próxima do mangá, mas trabalhando os personagens com uma linha adolescente. Esse passo foi muito importante porque mostrou para o grande público que existem outros autores de quadrinhos que fazem outros gêneros de quadrinhos. Para o mercado isso é muito bom, porque tem revelado novos artistas e novas maneiras de se contarem histórias. E também tem sido muito bom para o leitor em si, que está cada vez começando mais cedo, por ter gêneros diferentes que acompanham a sua mudança na idade, mantém o hábito da leitura presente. Para quem gostou aí do papo do Daniel, pode te acompanhar frequentemente no ArgCast, né? Coloca lá youtube.com/DanielHDRArts, com T mudo, que é o meu canal do YouTube, que eu interajo bastante com o pessoal que curte meu trabalho. Coloco tutoriais de desenho lá, faço bate-papos ao vivo, para falar justamente sobre dicas de desenho, sobre o dia a dia de profissional, esse tipo de coisa. Aliás, foi ele que desenhou essa bela estampa. Clássico Tokusatsu, velho. Valeu, galera, tá dado aí o recado com Daniel HDR aqui na Unisc. Espero que volte mais vezes pra cá, né? Até a próxima! É.